Fala, meu jovem, professor André Penaforte aqui, e hoje iniciaremos um novo capítulo. Hoje vamos falar sobre bioquímica, onde nós estudamos biologia só para descobrir que a vida, na verdade, é química. Isso eu afirmo porque nesse capítulo nós perceberemos que aquelas células que constituem os seres vivos, elas são formadas por componentes químicos, que nada mais são do que o resultado de elementos químicos unindo-se, ligando-se para formar as moléculas químicas que, por sua vez, constituem as células que formam os seres vivos. Bem, e aí, dentro desses elementos químicos, né? Quando a gente fala de elementos químicos, nós evocamos logo a tabela periódica, que é a forma de organizar e estudar esses elementos. E aí o pessoal, geralmente, quando vê essa tabelinha, assombra logo, valeu minha Nossa Senhora, já não basta ter que usar isso em química, professor, agora eu vou ter que estudar isso em biologia também? Não, meu jovem, em biologia a coisa é muito mais simples, é muito fácil. Isso porque, dá uma olhada, dentro dessa tabela existem basicamente 6 elementos que nos interessam, ok? Que é o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e o enxofre, o CHOMPS. Esses aí constituem aquele que nós chamamos de o grande 6 da biologia. São esses 6 elementos químicos que, através de ligações químicas, eles vão se combinar e se reorganizar para formar as moléculas que constituem os seres vivos. Aquele que nós chamamos de compostos químicos, componentes químicos ou simplesmente substâncias. As substâncias que formam a vida. Essas substâncias elas vão ser formadas em sua grande parte e em sua grande maioria por esses 6 elementos químicos principais. O CHOMPS, memoriza essa siglazinha, ó, CHOMPS. E aí, cada letrinha representa um elemento químico. Tudo bem? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. E aí, as moléculas, esses elementos, eles vão se ligar, eles vão se unir, e através dessa ligação, através desta união, eles constituirão, eles formarão as moléculas químicas. E aí você tem em mente que essas moléculas nada mais são do que o resultado das ligações desses elementos. E aí, ó, você aqui já consegue ter uma noção dos elementos mais abundantes, porque qual é o composto mais abundante? E olha o cuidado com isso aí, não vai confundir elemento com molécula. Elemento químico, nós estamos falando do átomo. Por exemplo, o átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio. Composto químico, nós estamos falando de elementos químicos ligados para formar um composto ou uma molécula. Hein? E aí, por exemplo, quando a gente fala da molécula mais abundante, a água, a molécula mais abundante no corpo de um ser vivo, a água ela vai ser formada por 2 elementos químicos, que são o hidrogênio e o oxigênio. É evidente, se a água é o composto mais abundante nos seres vivos, nós somos pelo menos 70%, de 70% a 80% formados de água, logo você já tem em mente, você pode realizar a partir daí uma dedução lógica, e a dedução é que os elementos hidrogênio e oxigênio são os elementos mais abundantes no nosso corpo. Você pode dizer sem medo de errar. Logo depois vem os sais minerais, né? Gente, os sais minerais, eles já não vão ser bem constituídos por esses elementos químicos principais, né? Menos de 1% da composição do nosso organismo é formado de sais minerais. Dentro dos sais minerais você tem, por exemplo, o ferro, o cálcio, o fósforo, o potássio, também o magnésio, o sódio, que controla lá a nossa pressão sanguínea, o cloro, que está junto do sódio também, controla a pressão sanguínea, o iodo, que atua na nossa tireoide. Então, você veja, quando eu costumo falar esse percentual, eu digo, olha, gente, aqui os sais são só menos de 1% da composição do nosso organismo. Aí, professor, então eles são menos importantes, né? Não, senhor. A falta de um sal pode até ser letal, levar um indivíduo a óbito. Eles são relevantes, eles estão lá realizando algumas funções, tá bom? Os carboidratos que constituem os nossos açúcares, esses vão ser formados basicamente por carbono, hidrogênio e oxigênio. Ainda que tenha alguns carboidratos que apresentem nitrogênio na sua composição, esses carboidratos, eles são poucos, eles são menos estudados, ao menos aqui no ensino médio. Então,
para o ensino médio, para a sua avaliação do Enem, para a qual você deve estar se preparando, né? Ou para o seu concurso, foca nessa composição básica desse elemento, e ele será formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. É assim que os carboidratos estão organizados, tudo bem? Então, os carboidratos são os açúcares que estão na sua alimentação. Ainda que nem todo açúcar seja um carboidrato, né? E nem todo carboidrato é açúcar, mas no geral, a maioria dos açúcares que comemos, sim, eles são carboidratos, ok? E aqui nós temos também os lipídios. Gente, lipídios são as gorduras, os óleos e as gorduras que constituem a nossa alimentação. E os lipídios são moléculas resultantes da ligação química do carbono, hidrogênio e oxigênio, assim como os carboidratos. Então, quando os carboidratos são os açúcares, os lipídios são os óleos e as gorduras. Ambos são constituídos pelos mesmos elementos químicos, carbono, hidrogênio e oxigênio. Depois nós temos as proteínas. As proteínas elas vão ser formadas por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Esses 4 elementos químicos organizam-se para formar as proteínas. As proteínas, vocês devem saber que elas são feitas de 20 aminoácidos. E aí, olha que interessante. Aminoácido. Ele tem esse nome porque ele é constituído por um grupo amina. O grupo amina é um grupo formado por nitrogênio e o grupo ácido carboxílico, que é formado por oxigênio e hidrogênio. Então, na proteína, você vai ter carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Tudo bem? Constituindo as proteínas. Proteínas basicamente são as carnes da nossa alimentação. Ok? O próximo aí nós temos as vitaminas. Vitamina tem esse nome justamente porque ela também leva nitrogênio na sua composição, certo? Quando descobriu-se a existência da vitamina, né? O pessoal, o pesquisador que realizou essa descoberta, ele percebeu duas coisas, 2 aspectos interessantes. Olha aí como é fácil você saber que a vitamina é carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. É só você lembrar que quando o cara descobriu a vitamina, primeiro, ele viu que esse composto era vital. Ou você tinha, ou você morria. Ele é vital, tem que ter esse composto no seu corpo, ou você vai a óbito, ou você vai passar dessa vida para outra. Vai ganhar um paletó de madeira de presente. Bem? Então, ele era vital e ele apresentava, o pesquisador que descobriu a existência das vitaminas, ele percebeu que ela apresentava na sua constituição um grupamento amina. Um grupamento amina é um grupo formado por aminoácidos, semelhante lá às proteínas, tudo bem? Então, vital. E tinha mina, vitamina. Aí veio o nome vitamina, certo? Então, por isso, as vitaminas, elas apresentam também os mesmos elementos químicos constituintes das proteínas. Elas serão formadas por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. São esses 4 elementos químicos que vão realizar ligações químicas para constituir, formando as moléculas que nós chamamos de vitaminas. Tudo bem? E os ácidos nucleicos, que é o nosso DNA e o nosso RNA. Aí nós vamos ter carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo. Então o fósforo ele já vai entrar ali na composição do RNA e do DNA, que são os ácidos nucleicos, as estruturas, as moléculas utilizadas para guardar a nossa informação genética. Essas moléculas vão ser formadas pelos elementos químicos, carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e fósforo. E professor, e o enxofre, né? O pobrezinho ficou ali, ó, escanteado, de lado, ele não entra na composição de nenhuma das principais moléculas que constituem nosso corpo. Entra, meu jovem, entra sim. O enxofre ele vai entrar na composição de muitas proteínas, mas é porque, como eu disse a vocês, as proteínas elas vão ser formadas por aminoácidos. E aí, são 20 aminoácidos distintos, dos quais apenas alguns recebem o enxofre na sua composição. Alguns aminoácidos, como a cisteína, ok? Então, alguns desses aminoácidos, como esses que eu citei, eles levam um enxofre na sua composição. Mas dos 20, são apenas alguns que levam um enxofre. Ou seja, você pode ter proteínas que não possuem enxofre na sua constituição. Basta elas não terem um dos aminoácidos. Basta elas não apresentarem na sua
constituição esses aminoácidos que possuem enxofre. Tudo bem? É por isso que eu só deixei para ligar o enxofre, como vocês viram, só depois, só no finalzinho. Porque nem todas as proteínas obrigatoriamente se apresentarão na sua constituição aminoácidos que possuem enxofre. Algumas proteínas, como por exemplo a queratina que forma o nosso cabelo, elas têm enxofre. Inclusive é por isso que o cabelo, você tem o cabelo liso e você tem o cabelo, né, encaracolado. Aquela curvinha, aquele cabelo encaracolado, aquilo ali, aqueles cachinhos, eles vão ser formados pelas pontes de enxofre da proteína que forma o cabelo. Bem? Então, forma as pontes de enxofre ali na estrutura química e ele forma aquele caracol. Aí a pessoa vai, faz uma escovinha, aquece, a alta temperatura destrói a ponte de sulfeto formado pelo enxofre, o cabelo fica reto, fica estirado. Então, o cabelo estirado, né? A queratina que constitui o cabelo reto, o cabelo liso, ela tem poucos aminoácidos que apresentam enxofre, ao passo que o cabelo ondulado tem muitos desses aminoácidos. Olha que interessante, né? É a mesma proteína, mas ela apresenta algumas pequenas variações nos aminoácidos que a constituem. Essas pequenas variações criam todos esses cabelos diferentes que nós podemos observar na espécie humana. É uma variação genética bem interessante. Ok? Então, esses são os elementos químicos que se organizam para formar as principais moléculas que constituem os seres vivos. E aí, na nossa próxima aula, nós teremos uma introdução a essas moléculas. Mas por hoje, ficamos por aqui. Valeu e até o nosso próximo encontro.